A infraestrutura, vamos pegar esse cenário. Pô, aqui tem um município lá com, vou chutar aqui, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes talvez não seja um mercado que valha o investimento, por exemplo, das antenas e tal. Às vezes nem só naquela cidade, mas até chegar na cidade. Uhum. As empresas, elas compartilham essas infraestruturas? Como que funciona isso? Compartilham. Mas deixa eu só dar um passo atrás. Queria lembrar também que no leilão do 5G tem uma série de obrigações que os operadores têm que cumprir, de cobertura, inclusive em cidades de menor porte, tá? Isso elas têm que seguir. Se eu não me engano, para você ter uma grande, você precisa ter pequenas? Como que é? Tem prazos para atender, para levar cobertura em cidades com X mil habitantes, vai cada vez ficando mais... A agência que verifica... É a Anatel? É a Anatel. Okay. A Anatel que modelou o leilão, e foi um leilão chamado, que usou outra inovação. Não é inovação, já teve em outros lugares, mas em poucos lugares teve isso. Foi um leilão que, em vez do governo querer arrecadar dinheiro como se fazia antigamente, até o 4G, você vendia a frequência por uma fortuna. E as operadoras pagavam uma fortuna e depois elas meio que faziam o que quisessem. Esse foi um leilão diferente, em que boa parte do dinheiro foi associado já no investimento, um compromisso de investimento. Vou gastar não sei... Me comprometo aqui, operadora, a gastar não sei quantos bilhões em tantos anos na rede. E aí quem estava com maior comprometimento... enfim, levou as frequência, né? Mas aonde que a gente estava... Eu estava perguntando sobre a questão... Não, foi tranquilo. Essa questão se eles compartilham essa questão. Compartilhamento de redes, sim. Eu sei que no 2G tem acordos de compartilhamento entre as operadoras, especialmente nas cidades de menor porte. Não faz... Mas aqui também acontece. Tem dois cenários. Você tem... Surgiu ao longo dos últimos anos uma figura nova nessa parte de infraestrutura, que são as torreiras. São empresas que elas constroem, elas têm um trabalho burocrático na prefeitura, têm um trabalho de construção civil de levantar uma torre. Surgiu um agente novo aí. E aí ela pega essa torre, faz uma torre bem grande que cabe várias operadoras ali, antenas de vários operadores, e aí ele vende... Aluguel. É aluguel, cara. É aluguel. Ela aluga o espaço, ela leva a fibra ótica, enfim, bota tudo preparado para receber fibra ótica. Infrastructure as a service. Vamos assim. São chamadas torreiras. Tem algumas no Brasil. Então, é uma espécie de compartilhamento. Elas estão compartilhando a torre, mas cada uma tem as suas antenas. Esse é um tipo de compartilhamento, que já existe bastante nas grandes cidades do Brasil. Que é muito importante para diminuir a quantidade de torres, ficar menos poluído visualmente e tal. Agora, tem um outro compartilhamento que é quando elas compartilham a frequência em si, tal, as antenas, pelo menos. Antenas, essa era uma pergunta. Aí eu sei que tem a Vivo e a TIM tem um acordo para cidades menores, no 2G, não sei, acho que no 3G também, se eu não estou enganado. E aí elas... antes elas ficavam competindo, às vezes na mesma cidade tinham duas torres, uma de cada uma. Agora eles estão eliminando e deixando uma só e dividindo. Então isso já acontece bastante e acho natural e importante para reduzir custos. Não faz sentido ficar replicando um monte de torre, de antena, ainda mais em cidades menores. Até para, quem sabe, até melhorar o resultado das empresas, mas também baratear também de certa forma, o serviço. Né? A gente, pelo menos eu tenho uma percepção de que o acesso a infraestrutura, a telecomunicação mobile ficou bem barato, né? Pelo que eu imagino, assim. Se você comparar o que era 10 anos atrás, quanto é que a gente pagava por dados? Né? Hoje começava a pagar, você pagava por minuto, né? Depois era pacote, era dado. Hoje em dia... Foi evoluindo a oferta comercial, né? Deixa eu fazer uma pergunta que veio aqui, que seria a seguinte. O 5G tem um tempo de rollout aí dessa jornada, né? Existe alguma tecnologia que está se apresentando no mercado que possa ser uma disrupção, né? Que possa ser, por exemplo, olhando historicamente para um leigo como eu, né? Você teve o 3G, 4G, 5G, em teoria vem o 6G, mas tem alguma abordagem disruptiva, algum tipo de player novo, quebrando essa visão mais tradicional que a gente vê aí das empresas? E aí a gente está falando de telecom. Telecom. Vou pegar um exemplo lá. Eu vi matérias lá do Elon Musk lá, que tem rede satélite, e falou, cara, vou lançar um telefone que é via satélite. Legal. Vivo, Claro, tal, dançou. Quão potente é isso? Quanto isso incomoda a cadeira de um CEO lá
do México, no Chile, no Brasil, na Argentina. Eu ia falar justamente dessa comunicação direta com satélite agora. Esses satélites são satélites de baixa órbita, tá? É um tipo diferente de satélite, ele fica mais pertinho da superfície terrestre, tá? Quando eu digo mais pertinho, ainda são alguns, sei lá quantos 1.000 quilômetros lá no alto, não sei de cabeça aqui. Mas, enfim, é bem mais perto do que os chamados satélites geoestacionários, que ficam parados. Os de baixa órbita, eles ficam andando, dando volta em torno da Terra, tá? E aí você precisa de uma frota enorme para cobrir uma área, tá? Precisa de muito mais satélites do que o geoestacionário. O geoestacionário você bota lá no alto e aí ele sozinho cobre um continente inteiro. E fica parado, fica acompanhando a rotação da Terra, tá? Junto com a Terra. Você está sempre conectado. Já viu aquelas antenas da Sky, que tá todo mundo apontando para o mesmo lado? Né? Então, vou chegar lá. O satélite geoestacionário, como ele está mais distante, ele tem um tempo de latência muito grande para a informação ir e voltar. O pacote até ir e voltar. Funciona muito bem para uma distribuição massiva, tipo TV. Broadcast, TV por assinatura. Sabe aquelas anteninhas da Sky? Ou de qualquer outra? Estão todas apontadas para o mesmo lugar? Porque está apontando para o satélite e o satélite está sempre na mesma posição. Junto com a Terra está rodando, o satélite está rodando junto. E as antenas não precisam se mover. Beleza. Só que, enfim, funciona bem para jogar um conteúdo de uma vez só para muita gente numa área grande. Ótimo. Agora, para comunicação bidirecional, é muito... Existe telefone por satélite? Existe, mas custa caro. Uma fortuna. Uma fortuna e vai ter um delay, não tem jeito. Sim. A gente vê na transmissão, quando é uma transmissão por satélite, que você vai jogar, tá o repórter ao vivo, não sei aonde. Volta. Aí ele tá conversando com o estúdio, sempre... Você faz a pergunta, e aí, Bonner, tudo bem? E outro cara espera um pouquinho, tá parado, mas alguns segundos depois ele responde. É esse delay do satélite. O que é incrivelmente rápido, mas a gente percebe. Bom, satélite de baixa órbita é outra história. Ele não fica parado. Ele tá andando mais rápido que a rotação da Terra. Eles conseguiram fazer uma solução que eu não vou saber explicar agora, tecnicamente, em que eu não preciso ficar apontando... Acho que como se ele trocasse. Ele tá acompanhando um satélite, aí chega um outro, ele troca para esse outro. Anteninha de algum jeito... Eu não tenho muita certeza, mas é algo parecido com aquela rede mesh que a gente tem... Imagina só que lá está sempre conectado na mesma espaço, rede. Um monte de satélite. Incrível, né? Dando volta, e aí a anteninha do CPE lá, que tá no satélite, que troca pro outro sem perder a conexão. Sei lá como é que vai. Provavelmente ele tá num, aí já começa a pegar o outro e troca. Deve ser assim, tá? Mas não sei os detalhes. Cara, esse cara conseguiu uma revolução na parte de acesso banda larga em regiões remotas. Aqui no Brasil, que eu tenho ouvido falar, está fazendo um sucesso danado em todos os lugares onde não chegou ainda a telefonia celular. E às vezes você tinha um ISP com um rádio distante, meio complicado. Mas parece que não é que seja barato, mas também não é extorsivo, então o preço, a assinatura. Mas estamos falando de conexão à internet, tá? Então, não estamos falando ainda de comunicação de telefonia celular, tá? Para conexão de internet, eu sei que está fazendo sucesso. Agora ele não é o único player, tem outros players que estão surgindo também que vão entrar nesse negócio. A Amazon está com planos, né? De fazer também, lançar uma frota de satélites. Tem uns chineses, parece que vão lançar. Enfim, vai ter competição. Tem, né? Tá? Todo mundo tem. Tem que ver onde é que está cobrindo e tal. Mas você tem uma outra novidade, que aí começa a afetar mais diretamente telefonia celular, que é a comunicação dos nossos celulares diretamente com satélite, que é o chamado D2D. Tem gente que chama de D2D, que é Direct to Device, ou D2C, Direct to Cellular. É a mesma coisa, ainda vamos ver qual ciclo que vai pegar. Porque Direct to Device é mais amplo, serve para o IoT também. Eu tenho usado o D2D hoje em dia. A partir de um determinado... bom, deixa eu explicar uma outra coisa. A telefonia celular ela tem um organismo internacional chamado 3GPP que define os padrões da telefonia celular. Padrão do 3G, do 4G, do 5G. E aí, dentro de um padrão, você tem várias etapas que eles chamam de releases. Release 15, release 16, release 17. Vai evoluindo o protocolo. Que vai evoluindo o protocolo e as ferramentas. A partir do release 17, que é um dos mais recentes, acho que o mais recente que está à disposição, que está funcionando,
já está previsto que os celulares consigam usar, se eu não estou enganado, a banda L, que é para comunicação direto com satélites. Acho que banda L, banda S, não sei. Então, os smartphones mais novos já estão preparados, tá? O Apple da vida mais novo já vai... Só que você ainda precisa dos acordos comerciais entre os donos do satélite, os operadores de telefonia, então, quem vai vender. Aí que é aí acho que a gente chega no ponto da minha pergunta. O cara que tem essa rede, ele vai precisar do operador? Ou vai ser uma coisa imposta pelo governo? Depende. Que eu sei que tem duas soluções. Tem solução que usa uma frequência atribuída ao satélite, mas isso ele também tem que pedir para a Anatel, tá? O satélite não é assim, eu boto o satélite no alto em cima do Brasil e dane-se, vou usar a frequência que eu bombardeia tudo, não, cozinha ele tem que mundo, receber uma autorização da Anatel para usar determinada frequência, tá? A Starlink do Elon Musk conseguiu, sim, ela paga, ela tem autorização para não sei quantos satélites em tais frequências lá para comunicação. Beleza, então, voltando, tem solução que a comunicação do celular direto com o satélite através de frequências de satélite, mas também tem soluções que usam a frequência das operadoras, mas para comunicação com satélite. Quando você está num lugar que não tem cobertura da sua operadora, mas a sua operadora tem um acordo com a empresa de satélite, é como se o satélite virasse uma torre no espaço, uma herb que a gente chama no espaço, para uma comunicação direta. Nesse caso, quando você usar a frequência da operadora, a empresa de satélite precisa de um acordo comercial com a operadora. É tipo um roaming, vamos dizer assim. Tipo um roaming, sim, espacial, talvez. Pode ser, sim. Acho que é uma boa comparação. Mas que requer um acordo comercial, tá? Sim. Entre as empresas. Ou seja, tá? vão ter novos modelos de negócio entre vai precisar. Os fornecedores Agora, de tecnologia por exemplo, e... as empresas de satélite, mesmo se elas forem usar a frequência delas, a frequência de satélite, para prestar um serviço de telefonia, de comunicação para o smartphone. Por exemplo, eu estava conversando com uma outra que está com esses planos, e eu perguntei, e aí, você vai vender direto para o consumidor? Porque em tese você pode. É que o medo meu, assim, como cidadão, tô falando, né? É o lance de protecionismo da indústria, né? Aí você bota uma lei lá que todo mundo tem que comprar, e você fala, pô, mas o que o cara faz? Faz nada. Só... Não, O que eu tenho visto que, também em termos de negócios, interessa para as empresas de satélite de acordo com as operadoras, porque as operadoras já têm os clientes. Volume, muito mais né? Já tem os clientes. Esse é o maior... a comunicação, canal de comunicação. Então acho que foi o pessoal da Viasat que eu estava conversando, que quer lançar isso. Aí eu perguntei, vocês vão lançar sozinhos? Não, a gente vai procurar as operadoras. O público é o maior trunfo, acho que, das empresas de telecom, né? Eles têm... dezenas de milhões de cada uma de clientes. Muita... E acho que essa foi a estratégia que eles usaram também quando começaram a entrar na parte do entretenimento e tudo mais, né? Eles conseguem mandar comunicação personalizada, venda e tudo mais. É bem interessante esse ponto. Mas, enfim, só uma outra coisa. Essa comunicação direta, hoje, entre celular e satélite, ainda está usando bandas muito estreitas. Então, hoje é só mensageria. SMS. Para receber, para mandar, sim. Você não tem voz ainda. Você não consegue volume de dados. Vídeo, nada. Por enquanto. Alguma hora vai mudar. Hoje os testes que está sendo testado o iPhone já fez um acordo, a Apple fez um acordo, acho que para a Europa, Estados Unidos, o iPhone mais novo já funciona com satélite, mas só para mensagem de emergência. Quando você está numa área que não pega celular, você consegue mandar um SMS. Você até ensinou a gente aqui. Com a evolução das CILISES aí, de protocolos, aí talvez... Mas tem um norte, já que essa organização já começa a olhar, e talvez daqui a algum tempo a gente comece já a ver alguns sinais. Isso é super quente, essa integração de satélite e celular. Isso já está acontecendo, vai acontecer mais e cada vez vai permitir, vai melhorar. Eu tenho certeza, porque a tendência sempre é melhorando. Tô dentro do... Né, ficando, respeitando esse boundary, esse contexto da parte de comunicação móvel. Assim, por exemplo, na minha casa eu não sei qual que é o meu número de telefone fixo tem alguns anos. Não sei mesmo, assim. Mas eu sei que eu tenho que ter lá, por alguma regra, lá eu pago algum valor. Mas eu não uso. O meu uso de voz tradicional no meu celular é quase nulo. Acho que tá todo mundo sob algum app, um VoIP, né? Sei lá como fala. Isso é um padrão
é uma amostra não válida, assim, ou a quantidade de comunicação sob banda de, vamos dizer assim, internet, a banda de dados é muito maior do que fala do voz? Como que o mercado é impactado nisso daí? Cara, eu acho Eu digo assim, a obsolescência da rede, a rede de voz, ela existe ou estou viajando? Não, ela está sendo cada vez menos usada, sem dúvida. Tanto que não lembro que ano que começou isso, já tem um tempo que já estava caindo, e aí o que os operadores fizeram? Olha só, voz é ilimitado. Lembra que antigamente, você estava comentando, eles cobravam por minuto, era caro. Chegou uma hora que perdeu o sentido cobrar por minuto. Manter. Ok. Tá. Voz ilimitado. Entendi. Voz ilimitado. Hoje, todos os planos são voz ilimitada. Por quê? Porque as pessoas não estão usando. Eles podem dar. Usa, a máquina está lá. Pode usar. Não tem. E todas oferecem voz ilimitada. Não é bondade, né? Não é bondade. Dados, eles não podem oferecer ilimitada. Fica complicado. Mas voz, quem quiser usar. Então, sim, o padrão está caindo. As pessoas estão cada vez mais se comunicando por WhatsApp. Posso falar o nome aqui? Eu acho que não tem problema. É o aplicativo mais usado do Brasil. Sem dúvida. É o mais popular. A gente tem uma pesquisa no Mobile Time que a gente pergunta, você faz mais ligações pela rede de voz da sua operadora ou pelo WhatsApp? O WhatsApp sempre um pouco mais, 60% contra 40% dos usuários que mais podem. De pessoas que dizem que usam mais voz pelo WhatsApp do que pelo bem interessante, né? O fixo nem se fala. Fixo... isso que morreu, né? Eu não sou especialista e nunca tive a oportunidade de ir para a China e tal, mas às vezes eu vejo alguns vídeos, principalmente daquele pessoal que é nômade e tal. Nômade digital, né? Cara, tem o tal do WeChat lá, sei lá. É tudo feito ali, pagamento e tal. O Brasil é bastante bom aí também na parte de digitalização de meios de pagamento. Aí tem o tal do Open Finance, Open tudo agora. Isso vai se embolar aqui no Brasil também. A gente vai começar a desfrutar desse tipo de integração financeira ou telecom para fazer operações de compra. Quanto que a gente vai acelerar próximo ao que tem na China, por exemplo? Tá. Na China, eles passaram direto para o chamado mobile payments, né? O WeChat que você falou. Todo mundo tem uma conta de pagamentos no WeChat e eles meio que pularam o cartão de crédito. A democratização do cartão de crédito, eles passaram por cima e seu dinheiro fica nessas contas digitais do WeChat e você paga com QR Code e tal. Agora estão pagando até com a mão em outros lugares. Dentro da China. É bem incrível. Palma na mão, com biometria. Cara, aqui no Brasil, a gente teve também uma coisa que você falou de Open Finance. O Brasil, em termos de regulamentação de serviços financeiros, é dos mais avançados do mundo. O case do Pix é um case de sucesso mundial, pagamentos instantâneos. É o maior case de sucesso de pagamentos instantâneos do mundo. Está sendo exportado agora. Os Estados Unidos não tem, está criando agora o dele. O México está criando. A Colômbia lançou tanto na qualidade e na adoção Brasil. das pessoas. As pessoas adotaram muito fácil, assim, né? A gente tem um sistema de pagamentos instantâneos que foi criado pelo Banco Central e ele centralizou. Ele tem que passar por ele e tal. Teve um papel. Se não fosse o Banco Central, não ia dar certo. É um negócio que só funciona se o regulador determina e lidera esse projeto. Outros países lançaram, já teve tentativas. Só que aí é uma empresa com outra, aí não universaliza. Não ganhou força. Tá? Ele chegou e falou, não, olha só, todos os bancos acima de não sei quantos mil clientes têm que ter o Pix a partir de tal. E ponto final, vai ter que ter, obrigou. Se não fosse assim, não ia rolar. Só foi sucesso porque o regulador foi... Sim, foi uma norma. Tem horas, muitas horas, que a regulamentação é fundamental, não tem jeito, senão as coisas não acontecem. Sim. Ou vira bagunça. Sabe? Ela também atrapalha outras tantas vezes, sim. A gente tem que saber sim, jogar mas com é o ela, equilíbrio, tá? né? É o equilíbrio, claro. Ela não dá para dispensar. Só tem que fazer bem feito. E no caso de serviços financeiros, eu acho que a gente é um sucesso. Aí o Open Finance é outro exemplo, só que ainda não decolou, né, no Brasil. Mas a gente também foi pioneiro. Tem poucos países com Open Finance. Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e alguns outros aí, poucos. Que é a compartilhamento de dados entre os bancos, né? A partir da autorização do usuário.
Então, eu levo meus dados de um banco para o outro e consigo um crédito melhor, uma oferta de crédito. Eu acho que a gente está bem... Eu não acho que a gente está mal, não, né, em adoção de pagamentos móveis. A gente só não viveu isso que a China viveu, de ter contas digitais atrelados a super apps. A gente não viveu isso. A gente não tem um super app. O mais próximo disso é o WhatsApp. O que caracteriza aí um super app? Então, vamos lá. Essa é polêmico. Porque isso é um tema importante. Pelo menos quando eu fiz a preparação aqui, é um dos itens que surgiu aqui. Isso é polêmico pelo seguinte, por estar cobrindo esse negócio, tudo isso aqui, quando esse termo surgiu, e aí eu prefiro essa definição, que foi a primeira e para mim é que faz mais sentido, esse conceito de super app surgiu para descrever o WeChat na China. Não só o WeChat. Foi o rótulo para encaixar o cara, é isso? É um termo que inventaram para explicar o que é o WeChat, mas não é só o WeChat. É o WeChat em alguns países da Ásia. A China tem o WeChat, a Coreia tem o Kakao e o Japão tem o Line. Todos são a mesma coisa. São aplicativos de mensageria, originalmente, mas que juntaram tanta gente, concentraram, viraram monopólios de mensageria, que nem o WhatsApp aqui. Sim. E praticamente monopólio, não tem concorrência? Tem, mas os caras dominam, o cara concentra, todo mundo usa. Exato. E aí, dentro desses aplicativos, os caras começaram a lançar outras coisas, outros serviços, começaram a abrir, se você quiser, você tem o WeChat tem uma coisa que eles chamam de mini-apps. Aí você tem um mini-app, como se você tivesse lá dentro o mini-app do iFood, aí você pede comida pelo WeChat. Aí virou um marketplace também. Aí você vai lá, põe isso... marketplace, mas aberto para terceiros, então todo mundo começou a povoar. Então o WeChat virou uma espécie de uma plataforma. Como se fosse uma camada em cima do sistema operacional. Tem gente que brinca que é quase como se fosse um sistema operacional. Acaba virando. Uma super plataforma. E aí alguém cunhou esse termo, algum jornalista internacional, é um super app, os super apps da Ásia, eram esses três que eu citei. Uhum. Aí, bom, é meio que para caracterizar um aplicativo que tem tudo lá dentro. Sim. Aí só que essas coisas, os termos, essas terminologias, às vezes elas são desvirtuadas. Chegou aqui no Brasil, eu costumo usar, eu não fico chamando qualquer app de super app, não. Para ser super app para mim, tem que ser um aplicativo, cara, massivamente utilizado, que todo mundo usa e para muitas coisas diferentes. Eu acho que não existe no Brasil. Eu usando essa sua definição. Que não existe. Só que os marqueteiros de vários aplicativos de banco, de não sei o quê, começaram a chamar os seus aplicativos. Vem pro super app do Banco X. Mas o super app que você só mexe na finança. Eles começaram a colocar coisas lá dentro. Eles chamam de super app quando começa a ter mais coisas. Tem um marketplace, uma loja para vender coisas que não tem a ver com... E aí eles chamam de super app. Mas, bicho, eu não sei. Só que você tem lá 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de pessoas usando. Não é massivo, não é o Brasil inteiro. E que só empresas do grupo que acessam, vamos dizer assim. Então, para mim, para chamar super app, tem que ser massivamente utilizado para várias finalidades. É uma arquitetura diferente, né? Você olha assim, a arquitetura... Mas, assim, sei lá, cada um chama... Não, mas legal. Cada um então vai, é meio polêmico. A gente precisa sofrer, né? É saber monitorar, entender para olhar. O que você enxerga... uma das coisas aí que você deixou claro, né? Tecnologias de forma geral. Temos, obviamente, a questão da IA, né? O que você vê da disrupção da IA dentro desse ecossistema telecom? Eu vejo alguns movimentos em algumas empresas de telecom que elas não estão com muita clareza do que elas vão ser no futuro. Elas estão meio querendo virar investidoras de vários segmentos. Aí tem umas indo para energia solar, como alguns bancos fizeram. Aí outra, foco em algum segmento. As incertezas são muito grandes no mercado e o que a inteligência artificial tem de responsabilidade nisso? Ou não tem nenhuma? Não, a inteligência artificial generativa, né? A inteligência artificial existe há muito tempo. Sim, tá? Generativa. Acho que o capítulo mais recente é a generativa, que eu entendo como algo revolucionário, tá? da nossa economia, da nossa sociedade. Tá? Tão revolucionário quanto, acho que a internet em si, tá bom? Eu acredito nisso. Eu sou Fiquei deslumbrado a primeira vez que eu usei o ChatGPT. Tem problemas, tem críticas, não sei o quê, sem dúvida. Tem muita coisa para melhorar. Mas é muito impressionante. Na ótica de jornalista, quando você olha como não especialista de segmentos e tal, na ótica que é o seu alicerce, né, o jornalismo, qual que é a sua visão sobre a geração? Olha, é uma ferramenta super interessante, super importante, mas tem que ser usada
com muito cuidado, muita cautela. A gente... Uma coisa que eu acho muito importante os veículos de notícias fazerem... Hoje, cara, é difícil ter um que não esteja usando de alguma maneira, tá, a inteligência artificial. Só se o cara for muito tradicionalista e não quer... Em alguma coisa você está usando. Mas eu acho importante você informar os seus leitores. Então, uma coisa que a gente fez no Mobile Time, inspirado em alguns outros sites que também começaram isso aqui no Brasil, é publicar no site uma política de IA, onde eu informo como eu estou usando IA. Tá? E como eu não estou usando, que é muito importante. Mas isso de forma geral ou em cada notícia tem um link? Depende. Lá? Eu preciso dizer qual é a minha política. No caso do Mobile Time, a gente usa IA, por exemplo, para tradução de matérias, especialmente agora com o Mobile Time Latinoamérica. Eles publicam em espanhol, eu quero passar para português, eu uso IA generativa para passar, sempre com supervisão humana. Então está lá na minha política de IA. Usamos para tradução, sempre com supervisão humana. A gente usa para geração de ilustrações do site. No caso das ilustrações, a gente sempre informa que essa ilustração foi produzida por Mobile Time com inteligência artificial. Então a gente declara. Como a gente não usa para geração de texto, de matéria que vai ser publicada. Não usamos. Já testei para ver, cara, não acho legal, não. Eu acho que dá mais trabalho ficar corrigindo os erros que ele faz do que eu escrever aqui a minha matéria, que eu já apurei, entendeu? Tem gente usando? Tem veículos usando, mas muitos veículos usando. A gente não deu esse passo ainda. Cara, inclusive até resumo, eu queria muito usar para resumo. Por exemplo, estou testando agora, semana passada já testei muitas vezes, toda hora estou dando uma chance nova para ele. Eu assino a versão premium do ChatGPT, cada vez eles lançam um modelo novo, tá no For All, né? Beleza. Eu tô desde que ele nasceu, eu tô testando o uso para resumo e ainda não tá bom. Vou te dar um exemplo. O que eu estou chamando de... Por que eu quero usar para resumo? Para publicação nas redes sociais e no WhatsApp. Então, escrevi minha matéria, eu, humano, publiquei no Mobile Time, agora eu quero fazer um resumo dessa matéria, botar no LinkedIn ou no WhatsApp, um resumo e leia mais 2 pontos o link para gerar tráfego para o site. Para gerar o tráfego. Hoje, somos nós jornalistas que escrevemos esse resumo. Acabei de publicar a matéria, vou lá e escrevo um resumo. Às vezes eu não estou com saco, eu boto só o título e leia mais, pá. Mas eu queria fazer um resumo, um parágrafo. Só que isso dá trabalho, no dia a dia. Falei, cara, isso é perfeito, ChatGPT, faz um resumo aqui. Aí criei um GPT para isso. Sim. Eu tenho que testar mais, mas, cara, botei no prompt lá, olha, você tem que se ater ao conteúdo do link que eu tô passando. Cara, eu fiz assim uns 5 testes, todos veio errado. Tem um... Quando eu digo veio errado, ele inventando. Inventou um número... Quando você falou, entendi claramente, né? Aí se for pra eu ficar corrigindo isso, eu percebo que alguns... Agora imagina isso numa matéria. Você vai fazer um resumo, ele fica inventando... Eu sei que tem veículos usando, mas, cara, dá tanto trabalho você ficar revisando para encontrar onde é que ele inventou. E aí tem o risco de você não ver alguma coisa, passar, você vai publicar um texto com uma coisa que o cara inventou. Pô. A generativa, não consigo usar ainda. Talvez um dia vai dar. Não estou dizendo que nunca vai dar, nem que não pode, porque... Não, talvez uma hora. Assim, eu faço apuração, faço entrevista, entrego para ele escrever e fica no meu estilo, defino qual é o meu estilo. Pode ser que uma hora isso fique bom, mas hoje ainda tem muita alucinação e eu acho que dá mais trabalho. Não sei. Às vezes me dá a percepção de que esse tipo de prompts e tal, eles foram criados para gerar conteúdo, né? Então parece que se empolga, né? Que quer gerar, você fala, pô, mas só você tem, né? Como você falou. Aí parece que ele dá uma ignorada e gera, né? Às vezes eu dou umas broncas, cara, me obedece aqui. Pô, pois é. Mas enfim, eu uso para outras coisas tantas. Sabe uma coisa que eu usei que foi muito legal, funcionou muito bem. Aliás, convido os nossos espectadores a entrar lá. A gente tem uma série de pesquisas que a gente faz com um instituto de pesquisas que é o Opinion Box. São pesquisas sobre o comportamento de uso do smartphone pelo brasileiro. São pesquisas com validade estatística, 2.000 pessoas entrevistadas no Brasil inteiro, respeitando proporção por gênero, faixa etária, renda familiar mensal. Toda análise sai de boa, né? Sim, tem validade estatística. E a gente faz isso há 10 anos, tá? São várias, 5, 6 pesquisas por ano, tá? Uma só sobre mensageria, outra só sobre pagamentos móveis, outra só sobre uso de apps em geral, enfim, bem variado. Aí tem uma... A gente completou 10 anos agora dessa, que é sobre o uso de apps. E que a gente tem... São várias perguntas, mas uma que a gente faz, que a gente inventou essa métrica, não existia, foi invenção nossa. A gente passou a medir os aplicativos mais presentes na home screen do brasileiro.
Que legal, Então a gente pede pro cara listar. Liste até 10 apps, até 20 apps que estão na tela principal do seu smartphone. A gente faz isso há 10 anos. E é campo livre, a gente não dá opções, é espontâneo, não é estimulado. Então, 20 campos aqui, escreve aqui, e a gente corrige as grafias. Lá antigamente, 10 anos atrás, o pessoal escrevia WhatsApp. O cara escrevia WhatsApp sem H, com um P, com 2 P's, com Y no final. Enfim, quando a gente tinha certeza que o cara queria falar aquele mesmo aplicativo, no caso do WhatsApp, a gente juntava as respostas. Uhum. Beleza, enfim. Eu tenho 10 anos de história disso. Eu tenho a evolução da home screen. Agora, eu falei, cara, eu queria fazer um gráfico interativo disso, para botar na minha home. Na página de pesquisas do Mobile Time. E aí o que eu imaginei? Uma tela de celular com os 20 apps mais populares, mais presentes na home screen, e eu poder trocar o ano. Quero ver de 2015 até 2025. Fazendo a timeline, que legal. Não, tem um drop-down lá que você escolhe o ano e troca a tela. E aí, no que troca, você pode passar o mouse por cima de cada aplicativo e você vê qual é o percentual de smartphones do Brasil que tinham aquele aplicativo na tela principal naquele ano que você escolheu. Cara, eu podia contratar um web designer, um programador para fazer isso, mas não, eu joguei no ChatGPT. Eu expliquei o que eu queria e ele fez o gráfico para mim numa tarde. E fica muito bom. Só o trabalho que eu tive foi mandar a planilha. Ele falou, não, manda aí a planilha e eu faço. Porra. E isso é um baita conteúdo, né? Super legal. Consumo, tem informação, tem riqueza até estratégica. Ficou bonito. Procura lá, mobiletime.com.br, vai na área de pesquisas. Aí você vai ver lá grande primeiro a nossa pesquisa mais recente. Você dá um scroll down, depois da pesquisa mais recente, você tem esse gráfico para você ficar brincando. Bem legal. Tranquilo. A gente, acho que foi há uns 8 anos... Talvez deve completar 10 anos aí. A gente teve um boom, até por causa daquele game, né, do Pokémon GO, do lance da realidade aumentada. Várias empresas foram aí pro caminho dessa tecnologia e tal, tentaram criar as suas estratégias. Acho que o varejo tentou explorar bastante para levar pessoas lá na frente de loja. Sim. Criaram algumas coisas em relação a isso. E aí, acho que até seguindo o Gartner lá, né? Tem aquele hype cycle, né? Tem uma tendência, depois cai uma desilusão, vale da morte, vale da desilusão. Isso, vale da desilusão. E aí depois vai crescendo e tal. Acho que tem até esse gráfico, porque acho que é um padrão conhecido. É um padrão, é verdade. O que você enxerga de que a IA vai conseguir, junto com talvez uma realidade aumentada, com assistentes, que você enxerga que vai ser uma onda boa aí para impactar a vida das pessoas aí? Cara, eu acho que ela vai ser aplicada acho que é difícil encontrar uma área uma atividade humana que não vai ser impactada por IA generativa, cara. Bicho, para onde se olha, tem impacto. Mas a gente precisa... Olha que uma coisa interessante. Do jeito que ela está construída com uma interface conversacional, né? Você tem que saber pedir para ela o que você quer para conseguir o resultado. E mesmo sabendo pedir, de vez em quando a gente estava conversando aqui, o resultado não veio como você queria, né? Mas, agora isso, para você escrever e pedir direito, você tem que saber se expressar, né? Então, a gente volta a uma deficiência muito básica em países em desenvolvimento, como o Brasil, que é de falta de pessoas, de analfabetos funcionais. Essas pessoas, coitadas, não vão acompanhar essa tecnologia, por mais que ela tenha até acesso de algum jeito, ela vai ter dificuldade para conseguir o que ela quer, porque ela não consegue explicar o que ela quer. Tá? Então, parte da sociedade vai enfrentar esse problema. A não ser que, quem sabe também, a inteligência artificial também comece a ser adaptada para conseguir entender o que essa galera está querendo dizer do jeito deles. Com erro, enfim, do jeito que for, com dificuldade, com pouco vocabulário, não sei o quê. E eu não duvido que daqui a pouco vai conseguir. Como se fosse um tradutor, vamos dizer assim. Aí precisa também de interesse das empresas em tornar mais acessível, nesse sentido, a interface conversacional.